Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando para mais uma aula de Química e hoje a gente vai falar de separação de misturas homogêneas, tá? Na aula anterior a separação de misturas era de misturas heterogêneas e agora a gente vai falar da separação de misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que têm uma fase apenas. Então se eu pegar um sistema homogêneo, né? Ele vai ter aqui um líquido, por exemplo. Qualquer ponto desse líquido que eu tirar uma amostra, se eu tirar uma amostra deste ponto aqui, ó, uma amostra deste ponto aqui, ou se eu tirar deste ponto aqui, ó, qualquer lugar que eu tirar amostras aqui, essas amostras elas vão ter as mesmas propriedades fisicoquímicas. Então vai ter a mesma temperatura de ebulição, vai ter a mesma temperatura de fusão, vai ter a mesma viscosidade, tá? Então aí eu classifico que ela tem uma fase apenas, tá? Primeiro sistema que a gente vai separar é um sistema de uma fase só, que tem um líquido, e dentro desse líquido você tem um sólido dissolvido, tá? E aí, para poder separar esse tipo de sistema, geralmente é indicado que a gente faça destilação simples, tá? E o que é destilação? O processo é esse aqui, gente, ó. Então, vou explicar para vocês. Então, vamos imaginar que esse líquido aqui, ó, que está dentro do balão, é água e sal dissolvido. Na hora que eu começo a aquecer esse balão com a chama aqui, ó, na hora que eu começo a aquecer esse balão, a água, ela é mais volátil, né? Ela é volátil. Então a água vai começar a vaporizar, a água vai começar a gerar bolinhas aqui, ó. Só que o sal, ele vai ficar dissolvido aqui dentro ainda. O sal, ele não vai sair, não. Mas a água, ela evapora, né? Ao evaporar, ó, aqui nós temos um termômetro, só para contabilizar a temperatura, para controlar, tá? E aí esse vapor de água vai sair desse sistema aqui, ó, e vai entrar aqui no condensador, né? Ao entrar no condensador, por fora do condensador aqui, ó, nesse tubo, aqui entra água gelada, aqui entra água fria, e a água sai um pouco mais aquecida aqui, porque a água, ela vai passar aqui, ó, gelando esse tubo aqui. Então, quando o vapor chegar aquecido, ó, o vaporzinho, vou colocar ele em vermelho para mostrar que ele está aquecido. Quando o vapor chegar aquecido aqui, ó, na hora que ele bate nessa parede aqui, ó, ele começa a perder força. Ele começa a perder energia cinética, né? Até que ele vira um líquido. E aí ele vai escoar aqui, ó, e vai gotejar, né, aqui no frasco, tá? Vai gotejar aqui no Erlenmeyer. Olha o Erlenmeyer aqui, ó. Tá? Então esse é um sistema que é chamado de destilação, tá? Esse sisteminha aí, ele é usado para separar principalmente sólido de líquido, mas dá para separar outras coisas também. Por exemplo, se você tiver dois líquidos e a temperatura de ebulição deles for bem diferente, assim, tipo uns 50, 60 graus de diferença, você consegue separar por esse sistema, tá? Mas, via de regra, em questões, geralmente pergunta em relação a sólido e líquido, estando o sólido dissolvido no líquido, tá? Igual a água tá aqui com sal dissolvido. Então esse é o primeiro método para separação de misturas homogêneas. O segundo método é você simplesmente eliminar o solvente, secar, né? Então se você tiver água e sal dissolvido, se você aquecer a água ou simplesmente colocar no sol, né? O vapor dessa água vai sair, o vapor vai sair todo, né? A água vai transformar todo em vapor, vai secar. E no final você vai ter só o sal, né? Então assim você acaba fazendo a separação. Qual que é a diferença de eliminação de solvente para destilação simples? A diferença é que na destilação simples, esse vapor que é formado aqui, ó, você aproveita, você consegue obter ele novamente no final. Na eliminação de solvente, não. Na eliminação de solvente, esse vapor ele vai embora, né? Em que caso você deve usar um ou outro? Se você tiver um recipiente muito grande e o solvente não tiver muito valor para você, aí talvez a eliminação de solvente seja mais vantajoso. Agora, vamos supor que você está trabalhando com um líquido que não seja água, por exemplo, que é um líquido que é bem caro, sei lá, um hexano super puro ou um acetato de etila super puro. Aí você tem que reaproveitar esse solvente. Você vai usar ele para outras coisas depois. E nesse caso em específico, né, você não vai fazer a eliminação do solvente, você não vai fazer a secagem. Se você quer aproveitar o solvente, você usa destilação simples porque você consegue obter o solvente aqui no final do processo, ó,
a gotinha cai aqui e aqui você tem o seu solvente, que no caso aqui é a água, puro. E aqui, né, dentro do balão, vai ficar só o sal, também puro, tá? Beleza, então para sólido, líquido, você tem esses dois métodos aí, tá? Agora vamos ver métodos para líquido-líquido. Por exemplo, você tem uma mistura de álcool e água. Álcool e água, um dissolve dentro do outro, né? Então forma uma mistura homogênea. Para separar álcool e água, você não vai conseguir separar ele todo, porque ele vai formar um azeótropo, tá? Azeótropo tá naquela aula que a gente falou sobre diagrama de temperatura, tá? Depois eu busco a aula aqui e coloco para vocês. Mas qual que é o sistema aqui, ó? Ele é muito parecido com a destilação simples. Tanto é que o nome, né, é destilação também. Só que agora é fracionado, ou seja, você vai destilar apenas uma fração dos líquidos que você tem na sua mistura. Então, se aqui tiver, por exemplo, água e álcool, se aqui dentro tiver água e álcool, você vai tentar destilar só o álcool e deixar a água lá, certo? Como que isso acontece? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a água azul e o álcool eu vou deixar preto. Na hora que você começa a aquecer aqui, ó, esse equipamento aqui ó, é chamado de manta de aquecimento, manta aquecedora. E dentro dela tem como se fossem umas resistências de chuveiro aqui, ó, tá vendo em amarelinho? E aí essas resistências vão aquecer bastante, né? E aí vão levar o líquido à ebulição. Então, quando esse líquido começar a ebulir, você vai ter... Eu vou colocar em vermelho o álcool. O álcool vai começar a evaporar primeiro, né? Então, aqui vai gerar muito vapor de álcool. E esse vapor de álcool vai começar a subir. Só que na hora que o álcool evapora, ele acaba arrastando um pouquinho de água. Não tem como ele evaporar sozinho. Só que o álcool está em bem mais quantidade, bem maior quantidade. Tá? Só que como ele é mais volátil, ele vai conseguir passar por esta estrutura aqui que é chamada de coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento é a grande diferença entre a destilação simples e a destilação fracionada. Então o álcool, ele vai chegar aqui, ó. Aí essa gotinha de álcool aqui, ó, ela vai bater aqui nessa estrutura preta, aqui, ó, que está gerando dificuldade. As estruturas pretas são para gerar dificuldade para o vapor passar, tá? E aí na hora que essa gotícula que ela bate, ela volta a ficar líquida de novo e aí goteja lá embaixo. Então isso vai acontecer repetidas vezes, tanto com o álcool quanto com a água. O que você tem que fazer então? Você tem que controlar a temperatura aqui embaixo para que o vapor não seja formado em grande quantidade e não passe por esse sistema muito fácil. Já a água, o que vai acontecer com a água? Ela vai tentar passar, só que ela nesses primeiros pontinhos aqui, ó, nos primeiros ela já vai voltar ao estado líquido. Ela não vai conseguir passar porque ela não é tão volátil, ela não evapora com tanta facilidade como o álcool. Então nesses primeiros aqui ela já volta lá para baixo, ela já vira líquido de novo e volta. Então, de certa forma, algumas gotículas de água, alguma parte do vapor de água vai conseguir chegar aqui em cima, né, para poder passar por aqui e ser destilado. Alguma gotículazinha vai, mas em grande maioria o que vai passar por aqui para ser destilado depois, ó, que vai conseguir chegar aqui em cima, é álcool. Então, no final, você vai ter um produto bem rico em álcool, tá? E é assim que você faz, por exemplo, ó, no processo de fabricação de álcool mesmo, dá para você fazer esse esquema aqui se você tiver um álcool, por exemplo, a 14%, que é o que é fabricado geralmente, né, depois do processo para fabricação de cachaça. Então você tem um álcool a 14%, você precisa purificar esse álcool. Então você passa ele por um processo de destilação. Pode ser a destilação fracionada, igual essa que a gente está tratando aqui, ó, com a coluna de fracionamento, né, que aí você vai ter um processo mais rentável, tá? Então esse álcool, ele chegando aqui no condensador, ó, ele vai entrar em contato com a água fria também. Aqui você tem a água fria, aliás, a água fria entra por baixo e ela sai aqui por cima. E essa água vai gelar essa parede, e na hora que o vapor entrar em contato com essa parede, o vapor mais rico em álcool, né? Na hora que ele entrar em contato, o álcool vai gotejar aqui, ó, líquido, tá? Ele vai condensar. E aí você pode recolher esse álcool num becker, que é essa estrutura, ou num Erlenmeyer, tá? Mas vai ter um pouquinho de água aqui também nesse exemplo, tá? Mas tem exemplos que são melhor aplicados para esse caso, tá? Mas o mais comum que a gente
a gente dá é o caso da água e do álcool. Então, qual que é a diferença da destilação simples para a fracionada? A diferença é que na fracionada você tem uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento dificulta a passagem de um vapor que não é tão volátil. Então, a água não é tão volátil, ela não vai conseguir passar aqui com muita facilidade. Já o álcool, que é volátil, ele passa com bastante facilidade. A diferença é essa. O resto das vidrarias, o esquema é aproximadamente o mesmo, tá? Beleza. E aí, para separar dois gases, o que a gente tem que fazer? Tem esse método aqui, gente, ó, chamado liquefação fracionada. Lembrando que liquefação é você passar do estado gasoso, você pegar um gás e passa ele do estado gasoso para o estado líquido. Isso é liquefação. E o que é fracionado? Fracionado é que você vai fazer a liquefação só de uma parte da sua mistura, tá? Então, se você tiver dois gases, você vai fazer a liquefação só de um, tá? Então, vamos imaginar um sistema que tem gases diferentes e por ter gases diferentes, cada gás vai ter seu ponto de ebulição. Vai ter o ponto em que ele passa do estado líquido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado líquido. Você vai ter uma temperatura exata para isso. Por exemplo, ó, aqui nesse esquema, nós temos o nitrogênio e o oxigênio. Olha a informação desses gases aqui. Ó. O nitrogênio, a temperatura de ebulição dele é menos 185. O oxigênio, a temperatura de ebulição dele é menos 183. Então percebam que não é um tipo de separação que dá para você fazer em casa, né? O congelador da sua casa deve chegar em menos 20 no máximo, aí, menos 10. Então, para você atingir menos 183, você precisa ter uma instrumentação mais robusta. Então, o que você vai fazer? Você está aqui, ó, você está em 25 graus Celsius aqui, ó, 25 graus Celsius. Você vai pegar esses gases e vai começar a diminuir a temperatura deles. Vai diminuir a temperatura deles e vai chegar em zero. Aí você vai diminuir mais ainda, vai chegar em menos 10, menos 100. Quando atingir menos 183, né, menos 183, menos 184, o oxigênio, que está em vermelho aqui, ó, ele vai virar líquido. Então aqui, ó, nós temos oxigênio líquido. Só que o nitrogênio não ficou líquido ainda não. O nitrogênio ainda está gasoso, tá? Fazendo isso, você acaba separando os gases. Joia? Só que aqui no caso, se vocês perceberem, esse exemplo que eu dei, as temperaturas do nitrogênio e do oxigênio estão bem próximas umas das outras, tá? Esse processo aqui ele seria melhor, por exemplo, para separar CO2 de oxigênio, gases que têm temperaturas de metano, metano, se bem que metano eu não sei qual é a temperatura dele não. Mas gases que têm a temperatura de ebulição mais distante uma da outra. E que você tem que ter um controle muito grande de temperatura para você não acabar não passando aqui, ó. Porque se você chegar em 195,8, o nitrogênio vai começar a passar para o estado líquido também. E aí você vai ter um problema, tá? Então, se a temperatura de ebulição dos gases é próxima, fica difícil fazer com que só um gás passe ao estado líquido. E aí o que você tem que fazer? Você faz uma liquefação total, né? Passa os 2, 3 gases que você tiver misturado para o estado líquido, e depois você pega esse líquido resultante e faz uma destilação fracionada. Então, nessa segunda estratégia, eu ia pegar esses gases todos aqui, os 2, ia passar para o estado líquido, aí eu ia pegar esse líquido e colocar aqui dentro desse pote aqui para poder fazer a destilação fracionada dele, e aí aqui eu ia conseguir ter um controle de temperatura melhor.